Uma boa noite a todos, né? Os corajosos que saíram de casa aí nesse dia, que já não está mais tão frio que nem os dias anteriores, mas a gente dialogar um pouquinho, né? Depois desse convite especial aí, através da arte, né? A divulgação da doutrina espírita, uma coisa diferente e, sobretudo, para nos contribuir com a gente, né? Na preparação do encontro de jovens que já está chegando aí, vai acontecer em outubro, na cidade de Rio Negrinho. Então, esses alimentos e o produto de limpeza é para a gente estar desenvolvendo esse encontro de jovens, né? Após a preparação do ambiente, né, pela nossa irmã, com a oração. A gente vai conversar um pouquinho hoje, eu prometo que vou me policiar um pouquinho para terminar aí em torno de 30, 35 até 40 minutos aí, para a gente não ficar muito congelado aí na cadeira, né? E para tratar um pouquinho e sair, quem sabe, com um pouco mais reflexivo sobre esse tema, né? Buscar antes o reino dos céus. E a gente vê que o reino dos céus permeia todo o Evangelho, né? Não só o Evangelho, como também o Antigo Testamento, né? Desde os tempos do rei Davi, né? Que para quem Deus prometeu, né? O reinado de todas as nações, né? E posteriormente seguindo todos os reis, né? Até chegar no Messias, que era para ser o rei definitivo, não é? Mas que trouxe um reino diferente, né? Que não estava sendo aguardado, que todo mundo esperava um reino que iria sobrepujar o domínio romano, né? Ia colocar Israel como uma potência mundial, né? Mas como ele não trouxe esse reino, né? E até hoje estão esperando que ele retorne aí sim com o reino definitivo, né? Então são elucubrações que a gente vai fazendo, né? Nas interpretações, né? Então é um tema muito interessante. Jesus fala muito do reino, o reino de Deus, né? Nas suas parábolas. O reino dos céus é semelhante a um agricultor que saiu a semear as suas sementes, né? Falando para os fariseus que o reino de Deus não vem com expressões exteriores, né? E da onde nós tiramos a nossa conversa hoje, né? Quando os apóstolos estavam ali próximos já, depois da ceia final ali, onde ele ia entregar-se ao martírio, né? Falando para eles, né, não se preocuparem com o que deveriam comer ou vestir, porque mais do que a vestimenta é o corpo, não é? Mais do que tudo é a vida, né? Então buscai antes o reino dos céus e tudo mais será acrescentado, né? Então o reino de Deus é uma expressão muito frequentemente encontrada, tanto no Velho Testamento como no Novo. Mas o que significa, né? Será que é um lugar que a gente precisa ir, né? Será que é um lugar circunscrito, né? Em um espaço aí, né? Para a gente começar, então, a essa nossa reflexão, é preciso voltar um pouco no passado, né? 2.000, 3.000 anos atrás, né? Até aqueles povos que produziram os textos bíblicos, né? E naquela época era muito comum termos reis ou imperadores, né? Impérios governados por reis que se encarregavam de editar as leis, se encarregavam de julgar, né? De administrar, enfim, o seu povo, né? Oferecendo a eles proteção militar, né? Alimento, controle social, né? E aí a gente vai ver que Israel, como ficou conhecido, nem era assim nem era muito conhecido, né? Ele era sempre subjugado por tantos outros impérios, né? Mas foi dali que começou essa questão do reino dos céus para nós hoje cristãos, né? Quando Deus ditou as leis no Monte Sinai a Moisés e depois eles começaram a peregrinação pelo deserto lá. E aí Moisés então construiu uma tenda porque Deus falando com ele. Quando a gente fala Deus falando, é uma questão simbólica, né? O simbolismo da Bíblia, mas Deus falou a Moisés que ele queria estar mais próximo do povo. Então construiu-se a tenda, né? O tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, que continha as pedras da lei, não é? E aí
o tempo foi passando até chegar, enfim, ao rei Davi, que olhando, né, mas por que Deus tem que estar numa tenda apenas, né? Não, vamos construir um templo portentoso, né, para guardar o tabernáculo, para servir da casa de Deus, né? Mas Deus disse para ele, não, você não vai construir, porque você é um Deus de conquista, as tuas mãos estão manchadas de sangue e tal, né? Mas, ainda assim, Davi angariou recursos, fez o projeto, né? Como seria, até que então veio Salomão, seu filho, né? Cujo nome significa paz. Salomão, paz, tempo de paz, né? E aí Deus, então, permitiu que ele construísse esse templo, né? Portentoso, com as distâncias, né? A metragem, tudo bonitinho, né? Onde tinha o santo, e mais para frente o santo dos santos, onde ficava, então, a Arca da Aliança, né? Mas esse templo, com o tempo, né, sendo usado, ele foi destruído por 2 vezes, né? Na primeira vez, quando Nabucodonosor, né, cercou Jerusalém por 2 anos, né, e depois saqueou o templo, levando tudo que existia de recursos, de, né, riqueza do templo, levou também todo o povo de Israel cativo, né, o tempo na Babilônia, que foram de 70 anos, né, e destruiu o templo, né, e nesses 70 anos, sempre a vontade de voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, o tabernáculo, né, e isso aconteceu. E aí foram reconstruindo o templo até chegar novamente na época de Herodes, né, que enriqueceu o templo, né, deixou ainda mais portentoso, né, Herodes, que era escolhido pelo povo romano para ser o rei dos judeus naquela época, né, ele não era, os judeus não gostavam muito dele, né, porque ele era como que um servo daqueles que haviam subjugado novamente, né, tornando-os escravos, né, e aí teve toda a missão do Cristo, né? Que inclusive, por fim, ainda falou aos seus apóstolos, né? Que aquele templo não sobraria pedra sobre pedra, né? E aí, no ano 70, houve novamente, né? A revolta dos judeus, né? Onde Tito, ou Vespasiano, primeiramente, cercou novamente ali, mas depois ele teve que retornar a Roma para ser coroado imperador, né? E aí Tito assumiu e houve mais uma vez a destruição do templo, né? E isso que representava então o reino de Deus na terra, o lugar onde que existia o templo, existia o sinédrio, né? Existia o espaço onde os gentios poderiam se aproximar, dali para frente somente os judeus, e mais para frente só aqueles que se purificavam, né? E no Santo dos Santos apenas os sumos sacerdotes, né? Então era toda uma questão exterior, né? De purificação exterior, né? Mas os estudiosos do judaísmo, eles falam que o povo não se importava, em verdade, muito com a destruição do templo, porque aquele templo representava na terra o templo principal, que somos nós mesmos, né? Então, por essa razão, quando os profetas da Bíblia, ou quando os autores do Novo Testamento falam de reino de Deus, eles estão se referindo, na verdade, a um governo divino, né? Não um governo humano, mas um governo espiritual. Então, há uma legislação, portanto, uma lei divina e uma proteção. Então, eles tinham a Torá, que era seguida pelos judeus, e nós temos hoje, né, o conhecimento através da doutrina espírita, que essa mesma lei, né, tida pelos judeus está na nossa consciência. Então existe uma legislação, uma lei divina, uma proteção, e a proteção de Deus para com todas as criaturas. E também uma providência, a providência divina, que dá a cada um dos seus filhos segundo as suas necessidades, né, e que acolhe e conduz cada um deles durante a vida, né? Então, a expressão reino de Deus evoca naturalmente todos esses elementos. Deus como legislador, Deus como administrador, né? Deus como provedor e Deus como juiz. Então, aquele que julga as ações, né? Que põe na balança ali os atos bons, os maus de cada criatura, aquilo que é justiça e aquilo que é injustiça, né?
E então, quando os profetas do Velho Testamento e os escritores do Novo Testamento se referiam à expressão reino de Deus, eles evocavam, então, esses aspectos amplos do governo do Criador sobre todas as criaturas. Esse era o reino de Deus. Então, nós começamos a entender que não se trata de um lugar ou de um espaço, né? Nós vemos no livro Boa Nova, né? E no livro No Roteiro de Jesus também, né? Duas histórias que Humberto nos conta, né? Uma, quando Jesus, no 8º dia, foi levado ao templo para ser circuncidado, né? Ele era judeu, e todo judeu, ao 8º dia, tinha que ser circuncidado, né? E ele é recebido por Simeão, né? E aí a gente vê aquela história lá, mas onde é que, né? Como é que você pretende implantar esse reino de Deus? Aí aonde que você vai implantar esse reino? Conversando talvez mentalmente com a criança, né? Porque ele identificou ali o Salvador, e Jesus, que não falava ainda, né, com 8 dias, apenas batia no seu peito, né, como mostrar que o reino de Deus é no seu coração, né? E no livro Boa Nova a gente tem também essa história que Humberto nos conta, né, do sacerdote Hanan, aquela conversa, né, o que vem fazer em Jerusalém? Eu venho implantar o reino de Deus. Reino de Deus na tua mão, né? Mas o que vem a ser isso? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Né? Todos nós já ouvimos em algum momento aí nas palestras, né, essa referência de Humberto de Campos, né? Então, se nós percebermos, né, quando nós falamos em reino de Deus no nosso interior, no nosso coração, né, porque Jesus mesmo vai dizer, o reino dos céus está dentro de vós. Então, nós percebemos que tudo começa no pensamento. Tudo que existe no mundo manifestado, primeiro foi concebido na nossa mente, né? E é muito curioso, nós aprendemos a fazer muitas coisas do ponto de vista exterior, não é? A fazer o que a vida externa, né, ela pede que nós façamos para que seja eficaz, né? Nosso trabalho, né, a criatividade é natural, nós estamos no corpo físico, no mundo material, mas parece um paradoxo também, né, como nós espíritas, né, nós entendemos que precisamos buscar a espiritualidade, né? E aí nós deixamos a espiritualidade de lado e vamos buscando apenas as coisas materiais, né? E não percebemos que talvez o mundo material seja justamente esse contraste, né, que nós necessitamos para entender o mundo espiritual, né? Porque o universo é de contraste, né? O claro, escuro, não é? O dia, a noite. Então, se não existisse a diferença de cores, se tudo fosse cinza, né? Como é que a gente ia identificar as coisas, né? Então, sempre precisamos desse contraste. E talvez o mundo material seja esse contraste, porque somos espíritos, mas para evoluir precisamos entender, ter essa interação com o mundo material para que possamos solidificar o nosso crescimento, né? E por outro lado, muitas vezes nos falta a ferramenta para fazer com que a nossa vida seja plena de espiritualidade, né, nesse mundo material, para que nós possamos ter um olhar em relação à vida material, um olhar mais profundo, né? Um olhar que de fato traga um grau maior de satisfação, né? Um grau maior de realização com as experiências que nós temos, né? Por exemplo, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó e ele pede, dá-me de beber, e aí ele fala para ela, né? Quem tomar dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, né? Ou seja, encontrará a plenitude interior. Então Jesus estava falando, com outras palavras, né? Não diretamente, nos dizendo do reino dos céus, que esse grau maior de realização e satisfação ele está ligado à nossa vida interior, né? Com o que nós fazemos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, que são refletidas nas nossas atitudes, né? É interessante porque nós temos muitos momentos, né, em que nós estamos realizando coisas do ponto de vista objetivo, né? Como dissemos, estamos no mundo material, né? Então é muito comum que nesse momento a nossa mente divague, ela vá para vários lugares diferentes e aí a gente se coloca num automatismo fazendo as coisas materiais. Aí eu fico me perguntando
como é que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo, né? Fazendo coisas materiais e, ao mesmo tempo, aproveitar para termos esse autoencontro, né, com a necessidade da espiritualidade. Aproveitar melhor esses momentos para que a nossa vida seja mais produtiva do ponto de vista interior, né? Que a gente possa desenvolver essa riqueza de dentro, né? Que a gente possa, então, ir em busca desse reino dos céus, né? Onde a gente possa ver o mundo com mais profundidade e, ao mesmo tempo, encontrar um grau maior de realização enquanto espíritos encarnados, né? Porque ainda podemos ser felizes nessa vida, para que, então, com essa busca que nós fazemos, né? Com essas ferramentas, a gente possa olhar um pouco melhor o tempo, né? O nosso tempo de vida, ao invés de ele ser só voltado apenas para fora, para realizar as coisas do ponto de vista material, seja também produtivo do ponto de vista interior, né? E que seja uma vida mais produtiva desse ponto de vista interior. Mas o que é esse ponto de vista interno, né? Como é que a gente enriquece por dentro? Como é que a gente vai em busca desse reino dos céus que está dentro de nós, né? Como é que a gente faz para gerar uma vida um pouco mais realizadora, né? Como é que a gente faz para poder governar um pouco mais as nossas emoções, por exemplo, né? Também a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Bom, talvez o primeiro passo, né? Se alguém tiver a receita, né, de como fazer isso, né, a gente quer ouvir, né? Mas como a gente vai estudando a doutrina espírita, né, a gente tem algumas pistas aí, né? Talvez o primeiro passo seja no sentido de nos conhecermos melhor, né? Está lá na questão 919, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecer melhor a nossa mente, as nossas emoções, né? Então é muito interessante a gente perceber como que muitos dos nossos pensamentos, por exemplo, das nossas emoções, elas têm origem externas. A gente apenas reage às coisas exteriores, é muito mais o reflexo do meio em que nós estamos inseridos, né? A nossa vida é sempre esse reflexo, né? Essa reação com as coisas que nos acontecem, essa interação material. Então, a depender, por exemplo, da família em que nós nascemos, né? Nós temos uma série de expectativas, tanto nossas como da nossa família também em relação a nós, né? De projeções desde quando nós nascemos, né? E aí isso tem relação com o quanto que nós vamos ganhar profissionalmente, né? O nosso grau de instrução, de faculdade nós vamos estudar, né? O que nós teremos na sociedade, enfim, né? Então a gente vai sendo induzido, né? Formatado para poder ter uma vida de acordo com aquele lugar em que nós vivemos, né? Com a cultura onde nós fomos inseridos, né? Com a influência da família e depois dos amigos, né? Interessante, né? Essa forma de pensar coletivo, né? E aí nós vamos percebendo, então, aí essa lei de sintonia, né? Que nos agrega conforme as nossas vibrações, os nossos desejos, né? E por isso que muitas vezes nós não nos adaptamos em determinado ambiente, né? Sempre tem aquele dizer, né, da ovelha negra da família, né? Ou parece que eu não pertenço a essa família, né? Ou a gente muda de cidade e acaba voltando, né? Porque não se adaptou, ou troca de emprego e depois se arrepende, né? E aí descobre que gostava do emprego antigo, né? Ou então essa forma de pensar, né, com foco no exterior, acaba sempre nos arrastando. E às vezes sem que a gente consiga perceber, né, porque a gente se coloca no piloto automático e vai levando a vida, né, sem a reflexão necessária para ter autonomia sobre as nossas próprias ações. Não é? Então são frutos, na verdade, de coisas que nos foram sendo sugeridas ao longo de toda uma vida, né, desde que nós nascemos, né, onde a gente vai estudar, e que nós fomos, então, absorvendo e aprendemos a enxergar o mundo com essa lupa, né? Com esses óculos, né? Como se aquilo fosse nosso, fosse parte nosso. Isso com relação à forma de pensar, de reagir. Mas o mesmo também acontece com relação à forma de sentir, não é? Porque numa família desestruturada, né? Você tem emoções complicadas, as pessoas vão absorvendo isso também, não é? Então, nós podemos dizer que existe uma forma de
de sentir o mundo que está relacionado à nossa cultura, né? E porque nós não temos esse hábito da meditação saudável, né, da reflexão, do estudo propriamente dito da doutrina espírita, nós vamos sendo, então, moldados na nossa forma de pensar, de sentir, né, de agir, apenas pela influência externa, né? E aí, então, vem Allan Kardec trazer a filosofia espírita, né? E filosofia, no conceito dos filósofos, é o amor pela sabedoria, né? Pelo conhecimento, né? E Kardec mantém essa proposta, né? Que também é de Jesus, quando ele coloca a orientação do Espírito de Verdade, dizendo: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Em seguida, ele coloca a instrução, né? Instruí-vos, para que nós possamos, então, aprender a pensar por nós mesmos, né? Essa fé raciocinada e ter a clareza com relação ao que nós estamos fazendo aqui, né? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós fomos criados, né? Enfim. Então é importante a gente começar a fazer esse mergulho no estudo da doutrina espírita, na meditação, naquilo que ela tem para nos ensinar sobre essa postura interior, né? Que pode nos impulsionar a uma evolução enquanto espírito imortal, né? E que nos coloca a par dessa conquista do reino dos céus, né? Porque nos faz pensar um pouco menos com a influência externa, né? E um pouco mais sentir e pensar que venha de dentro, que seja mais autêntico e mais verdadeiro, né? Talvez você já tenha tido a experiência de ler uma vez, que seja um romance espírita, ou o próprio Livro dos Espíritos, né? E você tem uma interpretação, depois de uns anos você lê novamente e parece que é uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Porque você mudou. Cada vez que você vai interagindo consigo mesmo, as coisas se renovam, né? As portas se abrem, né? Então nós podemos comparar esse universo íntimo como se nós fôssemos donos da nossa própria empresa, né? Porque quando nós somos subordinados, né, a uma estrutura, nós somos funcionários, tem sempre alguém ditando, né, o que é que nós devemos fazer com o nosso tempo, né? Como que a gente tem que agir. Você agora tem isso aqui para fazer, ou fazer aquilo, etc. Né? Essa é uma postura muito comum, né, nas empresas, fábricas, comércio, né? Então, agora eu posso fazer, ou posso pensar um pouco diferente, como se eu fosse o dono da minha própria empresa. E qual não é a nossa surpresa se a nossa empresa, nós observarmos que somos nós mesmos, nós somos os donos da nossa empresa. Vejam que uma pessoa que trabalha por conta própria, o que é que ela precisa, né? Ela precisa o tempo inteiro se comandar, se policiar, né? Se disciplinar, vai, faz, vai e acorda e organiza bem o seu tempo, vai cumprir a sua meta, né? É ela que decide, né? Porque se essa pessoa que trabalha por conta própria assim, ela não fizer, a empresa não vai dar certo, né? Ela vai à falência, porque só depende exclusivamente dela, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem a empresa mais fantástica possível, né? Lembro lá que os judeus falam que o templo, o grande templo de Salomão, na verdade, é uma representação do templo que nós mesmos somos. E somos a nossa empresa, que está nas nossas mãos. E, em verdade, somos nós mesmos, né? Nós temos nas nossas mãos a possibilidade, então, de construir esse empreendimento interior que é o reino dos céus, de trabalhar esse universo dos nossos pensamentos, né? Esse universo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Para que a gente então possa realizar os nossos objetivos e gerar uma maior satisfação, mais felicidade, né? Para nós mesmos, né? Só que nós não fazemos isso. E somos, então, carregados pelos pensamentos exteriores e somos carregados pelas emoções externas, né? Mas, então, aí vem a providência divina, né? Vendo essa nossa atrapalhação, né? E nos lembra que existe um universo que habita e que dentro de nós que necessita ser bem gerenciado, que precisamos investir melhor em nós, né? Investir melhor nesse projeto, nessa obra em construção, que é o reino dos céus no nosso coração, a obra divina no coração do homem, né? Jesus já nos orientou a respeito disso quando
nos deixou a parábola dos talentos. Lembra dela? Essa parábola é muito interessante, né? Porque quem é que vai ser recompensado no final? Né? E o pai vai reconhecer como tendo mais mérito, né? Foi aquele que, dos 5 talentos, fez um patrimônio muito maior, né? Porque ele dá 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro, né? E aí a gente vê como Jesus é, né, expert, né? Ele fala que o que tinha 1 talento enterrou. Mas era comum na época, porque não existiam já bancos assim, mas não era tão acessível, né? Então as pessoas colocavam uma vasilha ali de barro, as suas moedas ali e enterravam o dinheiro, né, para proteger o seu patrimônio, né? Mas não gerava lucro. E Jesus, né, que era expert nesse contexto, né, tirou dali, né? Por que você enterra o teu dinheiro e não vai investir? Então, são essas questões, né? Aí, o que tinha 5 talentos investiu e conquistou outros 5, né? Por que eu acho que essa história se encaixa com o nosso tema, né? Porque se a gente olhar bem, nós estamos falando de vida interior. A gente está falando em administrar os nossos pensamentos, administrar as nossas emoções. Então imagina que nós temos um tesouro aqui dentro, né? Que são os talentos que nós recebemos, né? E que construímos até agora, né? Que é o potencial, nosso potencial interior. São os nossos talentos, as nossas possibilidades, né? Então, fazer isso se multiplicar significa talvez utilizar todos os recursos que a gente recebe na vida, tanto externos, né? Porque não podemos simplesmente deixar de lado aquilo que vem do exterior, né? Então, tanto os exteriores, mas também os recursos interiores, né? Para fazer com que a nossa existência seja um pouco mais produtiva do ponto de vista da imortalidade. E se nós observarmos, né? André Luiz nos coloca, né? A questão lá do porão, da casa aqui e a parte de cima, né, que aí Freud, não lembro se é Freud, né, que vai falar do consciente, superconsciente, o subconsciente, né? Então são as nossas conquistas do passado, o nosso consciente atual e o superconsciente, né? Então nós precisamos ter os recursos que nós já tivemos, mas temos que estar aberto para aquela luz que vem de fora, que vem de cima, né? Que vem nos impulsionar, né? Então, fazer isso se multiplicar do ponto de vista da imortalidade, né? Uma existência mais produtiva, fazer com que esses recursos colocados em nós possam realmente gerar mais evolução, possam potencializar o nosso investimento no reino dos céus, né? E aí, então, ter uma vida mais rica e mais realizada, né? E quem sabe até sair dessa encarnação muito melhores do que quando nós entramos nela, né? Com sonhos e desafios, com outros projetos, né? Com projetos já esperando a nossa volta, porque nós trabalhamos aqui e trabalhamos na madrugada, por que não, não é? Então é muito bonita essa ideia da doutrina espírita, né? Que ela nos traz e trabalha muito bem, da gente se enamorar pelo que é bom, né? Se enamorar de ler um livro edificante, se enamorar de estudar, gostar de ensinar, né? De trabalhar, gostar de ajudar as pessoas, gostar de ser generoso, né? De compreender essa lógica da vida, de apreciar a arte, aquilo que é bom, né? Uma peça de teatro que edificante, que nos agrada, né? E com isso a gente vai aprendendo a se moldar, a se educar, aprendendo a gostar daquilo que nos faz bem, a gostar daquilo que realmente importa. E a doutrina espírita, ela nos mostra, então, que é necessário fazer um esforço sobre-humano para fazer. Aliás, não é necessário fazer um esforço sobre-humano para a gente alcançar esses objetivos. É algo que vai se tornando cada vez mais natural quando nós decidirmos por esse caminho. Como disse Joana de Ângeles, né? O exercício leva à espontaneidade, né? E é por isso que Jesus, então, mandou o Consolador, né? Para tirar um pouco a gente só do externo, do concreto, né? De ganhar dinheiro, de fazer a roda girar, né? Para nos ajudar, então, a sonhar um pouco mais, né? Então, assim, cabe a cada um de nós fazer com que ele, né, o Consolador prometido por Jesus, seja, então, traduzido numa conduta ou numa obra objetiva a ser oferecida para o mundo, né? Por isso que as emoções e os pensamentos, eles precisam ser conjugados, né?
bem conjugado, significa que a minha mente ela precisa conceber um ideal mais nobre, um ideal de vida que seja um ideal evolucional, né? Porque senão a gente fica sempre nesse círculo vicioso, né? Nasce, leva uma vida mediana, desencarna, mas não evolui. Fica sempre nesse ritmo, né? Ou vai evoluindo meio, né, aos trancos e barrancos, né? Sempre à mercê da lei de ação e reação, sempre na busca da felicidade fora, né? Como o doente que busca apenas remediar as dores do corpo, né? Até esses dias eu ouvi uma expressão que o evangelho é o analgésico, né, do cristão ali, né? Porque eu estou meio mal para baixo, eu leio aqui, aí, né? Então é o paracetamol aí de quando a gente está para baixo, né? Mas nós precisamos fazer esse movimento, né, de ir em busca, e a gente não faz esse movimento de nos curar interiormente, né, pela mudança de pensamento, de emoções, né? Nenhum movimento para transformação real. E às vezes nós nos deparamos com dificuldades, né, com crises, né? Tivemos nos últimos anos aí muitas crises, temos aí, né? Tivemos a pandemia, não é? Agora as guerras, agora bem recentemente uma situação da queda daquele avião, né, que impacta, queira ou não, todos que tomam contato, né, por mais que não tenha, né, a proximidade com as vítimas, né, a gente fica refletindo, né, nessas crises, né, e talvez vocês conhecem, inclusive, aquele ideograma chinês, né, que na verdade, não sei se os chineses concordam com isso, né, aqueles estudiosos do mandarim dizem que foi uma coisa implantada lá pelo presidente dos Estados Unidos, lá, o John Kennedy, gostava de usar nos seus discursos, depois absorvido pelos palestrantes de motivação pessoal, né, e tal, quando um ideograma que reúne, vai dizer que a crise ela tem ao mesmo tempo o perigo e a oportunidade. Então a crise ela encerra a oportunidade de a gente se tornar mais consciente, mas existe também a questão do perigo, existe a questão de que a gente pode sucumbir à crise, né? Então existe a possibilidade, existe a oportunidade de a gente crescer sempre que a vida está na nossa vida está presente uma ameaça existencial, mas também tem a possibilidade de nós sucumbirmos, né? Embora Deus não coloque um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar, mas mesmo assim a gente patina e sucumbe, né? Então existe essa possibilidade de que a gente busque o que é essencial, sempre no momento de dificuldade, a gente deixa de lado o que é acessório, supérfluo e foca no essencial, não é assim? Então, até que a gente passe por essa dificuldade, né? E se a gente realmente atravessar a crise com sucesso, existe, logicamente, uma enorme, uma grande chance de a gente experimentar a transformação, né? Ou uma interiorização dos valores, né? Depois de fazermos uma revisão desses valores que norteiam e nos conduzem na vida, não é assim? E quando a gente passa por uma crise, a gente renasce mais forte, né? Então, existirão normalmente aqueles que sim vão se aproveitar dos momentos de dificuldade, né, da oportunidade, assim como tem a possibilidade de a gente crescer e se transformar a vida. E aí nós observando, né, a questão dos nossos desafios, né, as nossas dificuldades ali, a gente vê dois possíveis caminhos para enfrentarmos as dificuldades, né? E que Jesus nos falou, né, desses dois caminhos, né? Existem outros, né, mas a gente vai citar aqui a porta estreita e a porta larga, não é? Ou seja, onde há uma resistência e onde não há uma resistência, onde se vai por amor e confiança, não é? Um amor à vontade, à verdade, né? Ou seja, não é necessariamente que a gente só cresce pela dor. Aliás, é certo ponto, né? A gente vê que a dor ela tem, às vezes, uma maior possibilidade de nos proporcionar o crescimento, como também uma chance não muito boa, né? Se nós não soubermos enfrentar. Porque a dor, em geral, é aquilo que se impõe a nós, né? E quando a gente não faz o caminho pela via da consciência voluntariamente, né? E é isso que hoje se apresenta para a humanidade. Então, as crises, talvez, né, tem muitas crises que talvez nós não precisássemos viver, né, e não estaríamos vivendo se estivéssemos voluntariamente mais comprometidos com a tarefa da nossa espiritualização, né, que é o que nos cabe, né?
E aí, quanto mais nós fundamentarmos as nossas ações numa nova moralidade, né? Eu escutava muito depois da pandemia, né? Agora a nova era, né? Eu dizia, calma, porque as pessoas não são assim, não é da noite para o dia que vai mudar, né? E hoje a gente observa que esmagadoramente as pessoas não aproveitaram o momento da pandemia para essa reflexão, né? Aproveitaram para os extremismos e outros caminhos, né? Então, a gente vai entender que para essa nova moralidade, né, ela não pode depender de uma autoridade externa, né? Ela não é instituída, não é? Ela é uma intuição daquilo que é verdadeiro, que é belo, que é bom, de dentro para fora. E aí é assim que nós vamos construir um mundo melhor, né? Então, isso não se faz por decreto, não se faz baixando uma lei ou fazendo um combinado ali, né? Não. Essa mudança é uma porta que se abre de dentro, não é? E de dentro para fora. E só cada um de nós que pode encontrar a chave de si mesmo, né? Para encontrar esse caminho, né? Então, uma revisão dos valores que norteiam a nossa vida, não é assim? Mas o que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando ainda a fórmula mágica, né? Muitos ainda esperam o retorno de Jesus, que vai trazer o reino dos céus, não é? Sem o interesse em fazer um movimento interior, não é? De mudança interior para melhor, né? Então, a cura, ela é muito mais interna se nós, como Jesus falou, buscarmos antes o reino dos céus, tudo mais nós seremos recompensados, não é? Tanto fisicamente como espiritualmente, né? Nós vemos Amélia Rodrigues no livro Luz no Mundo. Ela narra a história de uma jovem, né, que agora está na idade provecta e morava em Roma, e ali estava conversando com a sua amiga Lavínia, né? Ela era uma jovem da Galileia, de uma família abastada, e agora ela era uma dama romana pelo casamento, né? Estava-se então no ano 67, ali próximo da destruição do templo, né? E Nero estava queimando vivos os cristãos, né? E no entardecer de um dia de agosto, esse mês inovidável para o cristianismo, né? Ela, ali vendo a fumaça que subia por entre os ciprestes das alamedas que levava a Domus Áureo, onde morava Nero, servido por tigelinos, ela dizia a Lavínia, sua amiga: Patrícia, é uma pena o que estão fazendo com essas criaturas. E Lavínia, então, fiel às tradições do seu povo, pergunta: mas tu és cristã? Por que tu o dizes? Porque Jesus é o exemplo máximo de amor. E a sua é a saga da solidariedade humana. A sua proposta é a de renovação do mundo, através da mudança de pensamento, de atitude, de comportamento da criatura. E aí, então, depois de falar entusiasmada, a amiga surpreendida, né, com aquela narração, e pergunta se ela é cristã. Não sou, porque não houve tempo, não deu tempo de tornar-me cristã. E então por que tu falas assim a respeito dos cristãos? É porque eu conheci Jesus. Como tu sabes, eu sou paralítica. Ela estava reclinada no triclínio, um grande divã. E quando eu era jovem, a paralisia me atormentava, tornando-me totalmente infeliz. Meu pai, que era muito rico, depois de ter buscado todas as alternativas na medicina, pegou os servos e, tomando de uma cama, levou-me até ele, em Cafarnaum. Era uma tarde esplendorosa e ridente do mês de Nisan. A primavera desatava flores que sorriam com perfumes nas corolas coloridas e variadas das plantas silvestres. O ar penteava a imensa cabeleira do trigal maduro, e as ondas que se eriçavam no mar aos beijos dos ventos alísios estrugiam em espumas brancas nas areias cansadas e carregadas de seixos, onde desapareciam, tragadas pela voragem do tempo. E ali eu pude ver Jesus diante da multidão. Acercaram-me dele e ele então pousou o olhar suave sobre mim. Era o olhar de lua cheia, que brilhava, mas que trazia o tom azuláceo, que penetrava o recôndito da alma e do que ninguém se poderia olvidar. E ele perguntou-me:
que queres que eu faça? E eu respondi, que me cures. Ouvi dizer que curais os enfermos e venho pedir-lhe que me cureis. Fartei uma coisa muito mais importante. O que tu me pedes é tão pouco, tu mereces muito mais. Distendeu a destra sobre mim, sorriu e foi adiante. É claro, eu pensei que me ia levantar como outros a quem ele desatou das amarras apertadas da paralisia, como olhos que fulguraram, como vozes que estrugiram em canções. Eu pensei que me ia levantar e a correr, mas não. Continuei paralítica, prossegui paralítica e o odiei. Odiei-o com todas as veras do sentimento. Por que me iludir a ele? Por que me ia fazer algo melhor, se nem ao menos fez o que lhe pedia? E passaram-se os anos, eu ouvi falar da sua crucificação e até gostei. Era um intrujão, um mistificador, não era um profeta. Mas a sabedoria do tempo acalmou a minha ansiedade. Eu casei-me, tive uma vida quase normal, amei e tenho sido amada. E agora que os anos se alongaram tanto, quanto eu o amo e como agora eu o compreendo. Ele fez a mim muito mais do que aquilo que eu havia pedido, porque eu havia pedido que me curasse o corpo. Mas eu comecei a notar, lá mesmo, na Galileia, que aqueles que foram curados voltaram a adoecer, tiveram doenças piores, carpiram enfermidades mais cruéis, morreram. Eu não voltei mais a adoecer. Uma suave paz tomou conta de mim, de dentro para fora. Uma calma se apossou da minha alma e eu tenho vivido até hoje. Mais tarde, após aquele dia e quase recentemente, depois de tantos anos, eu descobri que o amava. E a visão da tarde esplendorosa de sol nunca mais se me apagou da memória, porque ele me curou por dentro, ele me sarou interiormente, ele me livrou das mazelas que o corpo recebe e que se transformam em exulcerações. E à tarde, noite de agosto, o céu plúmbeo da fumaça, de quando em quando os gritos e o rugir das feras no grande circo. E ela, olhando Roma do alto da colina, dizia a Lavínia, Jesus é o grande orquestrador da sinfonia da vida e somente o pode entender quando se pode amar. Então, você está aqui hoje porque talvez decidiu-se por ir em busca da construção do reino de Deus no seu interior. Quem sabe você hoje não se depara, talvez com uma vida cheia de desafios ou de problemas, aguardando soluções. Alguns deles talvez possam parecer impossíveis de solucionar, mas apesar de todas as adversidades da sua vida, lembre-se, nós temos 2 braços, 2 pernas, podemos nos locomover, correr, brincar, passear e ainda assim ficamos reclamando de pequenas coisas. Talvez hoje, quando você sair deste ambiente, você veja alguém dormindo ao relento, ou apenas se lembre de alguém que não tem as mesmas condições que você. E talvez você possa passar a ver a tua vida como ela é colorida. E talvez você pare de reclamar. E talvez você comece a viver o dia como se fosse o mais importante. Afinal, você tem todos os recursos que precisa para investir na sua empresa, nesse projeto da construção do reino de Deus no seu interior. E mesmo que a sua dor seja tamanha e você não consiga identificar ninguém, ainda assim você pode, pela oração, chamar a Jesus dizendo, vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, esses caminhos que estão tão empoeirados porque eu não soube cultivá-los. Vem, Senhor, vem perfumar corações, esses corações que estão tão sofridos e tão solitários. Vem, Senhor, trazer paz às consciências que estão tão atormentadas diante dos problemas que nos afligem. Ah, Senhor, vem com teu amor tão profundo iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muito obrigado.